Vamos tocar nesse ponto. Que esse ponto que eu acho que é o interessante, porque aqui no Brasil e no mundo inteiro a gente fala, né, que as comunidades nasceram da renovação carismática, né? Uhum. Então, eu não sou a favor Olha só. desse ponto. Do Brasil, talvez sim. Em muitos países, talvez sim. Mas não foi o que A gente aconteceu. tem a mania de medir o mundo a partir da nossa realidade, né? Que é Todo tão mundo é pequena, assim. né? Porque olha só. Vamos lá. Em 1961, um jovem chamado Steve Clark, católico de Nova York, ele sempre a vida toda foi um homem muito devotado a Deus, desde criança. Ele vai nas férias dele para o México fazer missões junto com um outro grupo de jovens. Uhum. Então é um cara de igreja. Quando ele chega no México, ele conhece o Cursilho de Cristandade. E ele faz a experiência do Cursilho. O Cursilho de Cristandade nasceu na Espanha, na Diocese de Mallorca. Ele começa, normalmente, assim, o que é o Cursilho? O Cursilho é um encontro. Começa na quinta-feira e vai até o fim de semana. E é um encontro de impacto. O Cursilho é uma pregação querigmática, usando muito dos padres da igreja e da Bíblia, né? Mas é um resgate do pré-catecumenato, entendeu? E é uma coisa, assim, extraordinária. Quem faz o cursilho de cristandade bem feito é uma experiência de conversão. E o Steve fez isso, e aí o Steve levou o cursilho de cristandade para a Universidade de Notre Dame, na cidade de South Bend, Indiana. Em 62, ele monta o primeiro cursilho de South Bend. Aí o que aconteceu? Em 62, 63, 64, já tinha um número muito grande de jovens que tinham feito uma experiência profunda de conversão, a tal ponto que aqueles jovens, já havia no coração deles já a sede de abandonar tudo e viver em comunidade, como Atos 2:42. Então, assim, a sede de vida fraterna é anterior à experiência que vai acontecer em Pittsburgh, ok? Inclusive, até quando a gente pega aí do Concílio Vaticano II, né? É. Porque o negócio tá caminhando ali já. Junto com o concílio. E isso é muito interessante, porque assim, ó, você tem. O que acontece? Por causa da cultura universitária dos Estados Unidos, o que tem lá muito, né? Os jovens universitários adoram fazer agremiações. Então tem aqueles filmes que falam dos universitários, né? Eles têm a associação Lambda, associação não sei o quê. E tem sempre com letras gregas, né? O Cursilho de Cristandade aproveitou isso e começou a criar várias agremiações, só que eles eram todos recém-convertidos do Cursilho. E aí, por exemplo, nasceu a Associação Antioquia, nasceu a Associação Quiró e várias. E é dessas associações que depois vão surgir os jovens que vão fundar as comunidades e a própria renovação. Então, assim, eles são cursilistas que fazem uma experiência poderosa de conversão, inclusive o que acontece? Por exemplo, em 65, o Ralph Martin chega em Notre Dame, certo, como aluno. Ele estava fazendo, acho que mestrado dele em filosofia. Ele tinha perdido a fé. Ele era fissurado por Nietzsche e ele já tinha perdido a fé, ok? E um amigo dele de quarto, que o ajudou muito financeiramente, que, enfim, convidou ele para fazer o cursilho. E ele falou, eu não vou. É um absurdo isso. E aí ele falou assim que o cara quase chorou na frente dele. Falei assim, como assim você não vai? Você tem que ir. E ele falou assim que aquilo o constrangeu de tal modo, ver o amigo dele quase chorando. Ele falou, tá, eu vou. Fica de boa, eu vou. E aí o que acontece é que naquele encontro, enquanto as pregações iam acontecendo, o Espírito Santo testificou para ele, Jesus está aqui. Ele está vivo e ele está andando aqui nesse lugar. É nítido. Eu posso ver. Eu posso sentir. E aí ele tem uma experiência de dizer, e agora? Se Jesus é real e ele é quem ele diz que é, eu não posso ser indiferente a isso. Os dois tiveram a experiência no encontro do Cursilho. O Steve já teve a sua experiência. E o Ralph, ele tem a experiência de conversão. E no domingo, na capela, ele
faz a entrega da vida, né? Que eles chamam a entrega mesmo, né? Eu gosto muito da palavra que eles usam no inglês, né? Que é o surrender, que é o render-se a Cristo. E aí ele fala que quando ele diz assim, ó, tá, eu não vou mais colocar nenhum obstáculo, eu sou todo teu e o que vai acontecer daqui em diante com a minha vida é o Senhor que vai determinar. Eu não sei com quem vou me casar, se vou me casar, não sei mais nada. Tudo é teu. Nesse momento ele faz uma experiência do Espírito. E ele se sente cheio da presença do Espírito. Que ele não sabia denominar. Sim. Só depois que ele soube aquilo que aconteceu comigo foi batismo no Espírito Santo. E isso não é algo só do Ralph, o Steve e muitos outros cursilistas que depois conheceram a renovação falam, eu fiz a experiência de batismo no Espírito no cursilho. E nem existia a realidade eclesial RCC, entendeu? Sim.